Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando para as 22 cidades acreanas. E o governo do estado inaugura a Usina de Arte, uma escola de formação artística de importância fundamental para o movimento cultural local. Teatro, música e audiovisual servirão de base para a formação de uma geração de artistas acreanos responsável pela preservação dos nossos valores culturais. Um dos consultores desse projeto é o cineasta Maurice Capovilla, diretor de muitos filmes importantes para a cinematografia brasileira, e é ele o convidado do Ideias da Aldeia de hoje. Boa noite, Maurice. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado. Maurice, a Usina de Artes começando a funcionar, essa escola de formação artística, como é que você está vendo esse projeto? Bem, o projeto da Usina de Arte no Acre é um projeto muito ousado e importantíssimo. Ele pode-se dizer que é um projeto único no Brasil hoje. Ele é uma reprodução, de certa forma, da experiência malograda do Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília. Nos anos 60, né? Nos anos 60, 61. E que foi uma criação do Darcy Ribeiro. Quer dizer, esse projeto teve a infelicidade de estar dentro de um quadro político complicado, com o golpe de 64 e posteriormente 68, e que impossibilitou o desenvolvimento do Instituto Central de Artes, que foi uma ideia genial do Darcy Ribeiro de unificar as escolas num único espaço, criando então um Instituto de Artes, coisa que está sendo reproduzida aqui no Acre. Agora, como é que você vê então essa experiência de reunir esses segmentos artísticos? Teatro, música, o audiovisual, pelo menos esses como cursos regulares, e uma série de outros que devem passar aí como oficinas livres, né? As artes plásticas, o folclore. Como é que você vê essa junção desses segmentos? Bom, eu vejo como uma ideia lógica, uma ideia que está de acordo com a realidade. Quer dizer, no caso do audiovisual, que agrega as diversas linguagens artísticas, é o espaço ideal para o desenvolvimento de um cineasta. No caso do teatro e da música, também é um espaço que favorece o encontro dessas linguagens, que são interdependentes hoje. Você não pode imaginar um filme ou uma peça de teatro ou, um espetáculo audiovisual que não haja a integração dessas áreas. Então, é absolutamente lógico que a formação esteja também num espaço único. Eu vejo a unidade do processo de formação no encontro das diferenças, no encontro das linguagens afins, que trabalham em conjunto. Então, no caso da Usina do Acre, vai haver esse encontro, que eu acredito que vai chamar a atenção do Brasil em relação a esse projeto. Maurice, você falou da experiência do ICA, do Instituto Central de Artes de Brasília, e que a usina tem mais ou menos o mesmo perfil desse projeto. Você acha que às vezes é preciso voltar ao passado para pensar o presente e o futuro? Não é bem voltar ao passado no sentido, vamos dizer, de nostalgia, mas no sentido de buscar as experiências que foram interessantes, que foram importantes, que deram certo, entende? Nós sempre perdemos o rastro da história imaginando que tudo começa no momento presente. Quer dizer, isso no aspecto político como no aspecto cultural. Quer dizer, nós estamos sempre recomeçando, não buscando as raízes, não encontrando as experiências, não aproveitando as experiências do passado que foram importantes, que deram certo. E no caso da escola, esse é um outro problema no Brasil. Quer dizer, nós estamos sempre perdendo as escolas. Nós não estamos desenvolvendo e nem aperfeiçoando. Quer dizer, todas as experiências das escolas audiovisuais no Brasil são negativas, de certa forma, porque elas, na medida em que avançam, elas perdem os seus conteúdos, perdem os seus focos, perdem os seus conceitos. Então, ficam burocráticas, ficam, vamos dizer assim, estagnadas, congeladas no tempo. Quer dizer, elas ficam passado e perdem o passado, entende? Elas ficam velhas porque perdem o sentido da sua criação. E como é que você vê o surgimento dessas muitas escolas de cinema hoje no Brasil? Bom, eu vejo como uma indispensável necessidade para o desenvolvimento do cinema. As artes audiovisuais, elas são muito rápidas, elas se desenvolvem tecnologicamente de uma maneira muito rápida. E se você não tiver um espaço de
de formação, de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, que é a alma, de certa maneira, uma dos tripés do cinema, a arte que se desenvolve a partir da tecnologia. Se você não tiver um processo de formação, você perde o tempo, perde a história. Quer dizer, você perde a sua principal dimensão. Se você pensar bem, todos os grandes, vamos dizer, movimentos cinematográficos tiveram atrás de si uma escola. O cinema francês teve o IDEC, o cinema italiano teve o Centro Experimental e assim por diante. Por quê? Porque a escola ela é um espaço de formação, de informação e de pensamento, de reflexão. Quer dizer, é ali que vamos dizer assim, se processa, não é, a linguagem, se processa a estética, se processa o desenvolvimento da produção. É a escola que pensa o cinema que está se fazendo. Sem escola não há cinema. Isso é a minha opinião. Se você pensar nos Estados Unidos, o cinema americano está totalmente montado e plantado em cima de escolas técnicas, escolas artísticas, sem as quais não haveria cinema americano. A gente pensa que o cinema americano, que é o dominante no mundo, é um processo, vamos dizer assim, espontâneo. Não é. Ele é uma formação que vem da base, vem da formação técnica e vem da formação artística. Imagine, por exemplo, Marlon Brando se não tivesse o Actor Studio. Quer dizer, atrás do Actor Studio estão todos os atores mais importantes do país. E assim por diante na área técnica. Um grande fotógrafo é formado numa escola técnica que é dispersa por todos os Estados Unidos. Então, o que nós temos que valorizar, no caso do Acre, é esse ato, esse projeto inédito, né, que se planta no estado do Acre e é importantíssimo para o Brasil. Nós não estamos só pensando na escola, na usina de arte, como uma escola regional, não. Ela é um modelo que deve ser apurado, que deve ser desenvolvido e, de certa forma, servir de modelo para o processo de formação no Brasil. E como é que você vê o momento atual do cinema brasileiro? Bom, eu acho que o cinema brasileiro passa por vamos dizer, um processo de autoestima demais, né? Ele está se processando de uma maneira um tanto solta, né? Não é pelo fato de estar, vamos dizer assim, dependente do Estado somente. Ele é um cinema dependente, né? Dependente da legislação de apoio, dependente, de certa forma, de forças ou de fontes que não são as reais. Quer dizer, um cinema, para sobreviver, ele tem que se basear na sua própria existência, na sua própria fonte de renda. Quer dizer, o cinema brasileiro não tem fonte de renda. Quer dizer, o público já não paga e nunca pagou, de certa forma, pagou muito pouco os filmes. Então, nós vivemos sempre num espaço, vamos dizer assim, irreal. Quer dizer, vivemos de um processo irreal. Quer dizer, passamos os filmes e os filmes não se pagam. Quem é que paga isso? É um processo que existe no Brasil de fomento através de uma legislação que isenta, não é, as grandes empresas de pagamento de uma parte do imposto de renda. Esta é a forma que encontramos para sobrevivermos. Por que não temos sobrevivência própria? Primeiro porque somos um país dominado pelo cinema americano, que faz, até mesmo da sua rede de exibição, um modelo de exibição do seu próprio produto. Então, temos um espaço de exibição dominado pelo cinema estrangeiro e uma fatia muito pequena para o cinema brasileiro. Quer dizer, sem fonte de renda própria, não há desenvolvimento de uma arte cinematográfica. Mas o cinema americano está entrando no mundo inteiro, quer dizer, é o cinema dominante, né? Não é simplesmente assim, os filmes estrangeiros. O tipo de filme produzido nos Estados Unidos está invadindo todos os mercados do mundo inteiro. Né? Isso é uma realidade mesmo global. Quer dizer, tirando a Índia, né? A França, claro, de certa forma, que tem uma defesa... Mas que está ali pressionada também. Está pressionada. Isso é inevitável. Agora, isso é um fator, vamos dizer assim, de opressão e que traz um subdesenvolvimento da arte cinematográfica brasileira. Ora, temos como compensação, de certa forma, a televisão. Né? Isso seria uma maneira do cinema independente penetrar no mercado que é exclusivamente produzido pela própria televisão. Quer dizer, o que sempre se almejou foi uma união, que até hoje não se deu,
da televisão com o cinema. Com o cinema. Temos aí a Globo, com a Globo Filmes, mas é algo que ainda é feito de uma maneira muito, vamos dizer, é como se ela se autoproduzisse, entende? Ela não abre o espaço para todos os produtores independentes do Brasil. Então fica sendo sempre uma indústria ligada à televisão, mas não uma indústria ligada ao país. Agora, você não acha que além de um projeto para fomentar o cinema, a gente precisaria também de um projeto para fomentar a formação de plateias, do público, aproximar mais o público brasileiro do seu cinema? Bom, o público brasileiro ele está dependente de uma rede de exibição estrangeira, claro. Agora, como chegar ao público é uma coisa difícil. Eu acho que a única maneira é ampliar a possibilidade da população realizar a sua expressão através do audiovisual. Não vamos falar de cinema, de salas de cinema, vamos falar de movimentos culturais que tenham o vídeo como expressão, entende? O Ministério da Cultura tem um projeto muito interessante, chama Refletindo o Brasil, que é uma tentativa de ampliar a rede de produção independente através das pequenas cidades e da população que nunca teve chance vamos dizer, de utilizar o vídeo como uma forma de expressão. Isso é evidente que é uma experiência quase de laboratório, é coisa muito pequena, mas ela está provando que a expressão através da área do audiovisual é uma coisa natural do brasileiro. Quer dizer, o brasileiro tem uma tendência, tem uma vocação para se expressar através do cinema. E isso é que talvez esteja abrindo um espaço para a gente pensar uma maneira de popularizar a arte cinematográfica. Falando em Ministério da Cultura, Maurício, como é que você observa essa aposta do Ministério da Cultura na diversidade brasileira a partir de projetos como o Doc TV, como o Revelando Brasis? Como é que você avalia essa iniciativa? Olha, o que eu sei que quando o Gil assumiu o Ministério, a proposta era diversificar a diversidade através da descentralização da produção cultural no seu sentido maior, quer dizer, toda a cultura, né? O teatro, as artes plásticas, o cinema, etc. Na área do audiovisual, isso está se dando de uma maneira concreta, né? A partir desses exemplos, desses programas de, vamos dizer, de produção, no caso do Doc TV e do Refletindo, se montou agora uma rede, né, de centros de produção chamados núcleos de produção digital, entre os quais nós estamos no Acre com um deles. Quer dizer, a usina vai abrigar um dos núcleos de produção digital, que é um conjunto de equipamentos capazes de fazer com que a produção audiovisual do Acre se desenvolva, tenha uma fonte de produção, uma fonte de finalização. Então, vamos ter aqui no Acre um desses núcleos que estão espalhados por 11 estados brasileiros, vão formar uma rede de comunicação e parcerias e interdependências, etc. Então, com isso, está se fazendo, na prática, a descentralização real da produção audiovisual. Claro que de uma maneira ainda pequena, mas que é um ponto de partida para um desenvolvimento maior, né? Capô, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Okay. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o cineasta Maurice Capovilla. Maurice, nos anos 90 você viveu uma experiência interessante em Fortaleza com a criação do Centro Dragão do Mar, que também foi uma escola de formação artística. Aliás, você, Orlando Senna, foram criadores dessa escola. Quais os resultados do Dragão? Como aquela escola mexeu com a classe artística cearense? Olha, no caso do cinema, do audiovisual, a escola era uma escola múltipla, foi uma tentativa também
desse modelo, de realizar esse modelo da reunião das escolas de arte, né? E funcionou muito bem durante 3 anos, mais ou menos. De 96 a 99, a escola conseguiu manter o projeto desenvolvendo uma série de ações, né? Entre os quais atingir também o interior do estado. Quer dizer, fizemos uma escola para formação e graduação de especialistas, né? de realizadores na área do teatro, na área do design, na área do audiovisual, e espalhamos oficinas por 40 municípios no interior. Isso houve, esse processo foi vamos dizer, uma tentativa que hoje está se tentando realizar através dos pontos de cultura. Nós fizemos isso de uma maneira a trazer, levar ao povo do interior, às pessoas, uma aproximação com a realização artística, entende? Então, o teatro nessas regiões se desenvolveu, as artes plásticas através da arte popular se desenvolveu, enfim, houve uma mudança de comportamento e de realizações dentro desses municípios. Esse foi, por exemplo, o processo que a gente montou lá no Ceará. Isso envolveu a classe artística? Envolveu a classe artística pelo seguinte: utilizamos os artistas que estavam já realizados dentro da cidade, dentro de Fortaleza, e eles foram os professores desses novos alunos que foram surgindo. Um processo de multiplicação. De multiplicação. Agora, Capô, eu sei que ainda é cedo para isso, mas como é que você está pensando o curso de cinema, na realidade a experiência do audiovisual para a usina de artes aqui em Rio Branco? Olha, a gente está pensando um projeto um currículo que dê uma formação técnica, uma formação de desenvolvimento artístico, dividido em três áreas. Uma área prática, uma área teórica e uma área de realização. Quer dizer, ensinar, formar técnicos capazes de utilizar uma câmera, utilizar uma edição e, ao mesmo tempo, formar pessoas para roteirizar, para realizar e, teoricamente, pessoas que tenham uma compreensão e cheguem a pensar a história do cinema. Quer dizer, na verdade, o que se pensa é que o aluno tem que ter uma formação teórica, uma formação histórica e uma formação técnica. É isso que a gente está montando. O projeto visa também capacitar os jovens para assumirem posições mais práticas na realização do audiovisual. Quer dizer, e também oferecer aos técnicos que estão trabalhando na televisão local uma reciclagem, uma oportunidade de aperfeiçoar o seu trabalho. Como é que você acha que deve sair o aluno que passou por esse processo, Capô? Olha, eu acho que, na minha opinião, todo o processo de formação, ele implica numa abertura de tecnologias capazes de desenvolver outras tecnologias. Quer dizer, todo o processo educativo, ele é multiplicador, ele vai se transformando em novas conquistas. Quer dizer, o que a escola tem que gerar é uma capacidade permanente de renovação. Quer dizer, não se pode sair pronto de uma escola, tem que sair pronto para aprender, com a curiosidade de se aperfeiçoar. Quer dizer, essa é a formação. Quer dizer, instigar o aluno a ele mesmo se buscar o seu conhecimento. Isso talvez seja a melhor forma de entender como é que se monta uma escola que seja não pronta e acabada, não dá a informação como o último estágio da sua experiência, mas sim o ponto de partida para que ele se desenvolva por si mesmo. Talvez esse termo acabada, ele não exista nunca, né? Esse processo esteja sempre em formação, permanente. Né? Evidente. Agora, que ele vai, vamos dizer, eu acredito que a usina ela vai gerar uma série grande de transformações sociais e culturais. Quer dizer, ela vai ser um polo de referência e um polo de atração
e o polo de contração, quer dizer, de trabalho que vai se expandir como uma onda, né? Essa seria vamos dizer, a finalidade de montar um projeto como esse. Então, audacioso, então, fantasticamente novo. Claro. Agora, nós vivemos aqui no Acre um processo de integração muito forte. O Acre está no meio desse processo de integração entre Brasil, Peru e Bolívia, né, dessa aproximação de fronteiras. Você acha que esse projeto da usina pode contribuir com essa integração? Sem dúvida. Olha, você imagine uma escola, vamos dizer assim, que seja uma atração nacional e evidentemente, latino-americana, porque pela localização geográfica, a usina ela vai ser, com certeza, um polo de referência. Um polo de referência. Vai se pensar hoje, no Brasil, uma escola que tem uma proposta de formação nesse sentido, como um polo de referência nacional. E vai atrair, evidentemente, vamos dizer assim, jovens e realizadores latino-americanos. Isso vai depender também de um projeto nosso. Está se pensando que o Doc TV latino-americano, o ibero-americano, ele vai precisar ter um espaço de encontro. A usina pode ser um espaço de encontro para os realizadores latino-americanos que estão, vamos dizer, envolvidos dentro do projeto ibero-americano do Doc TV. Capô, nós temos muitas histórias para contar. E você acha que os filmes produzidos no Acre podem ganhar o Brasil? Não, isso nem há dúvida. Primeiro pela originalidade da cultura acreana, né? que tem dentro de si todos os componentes da Amazônia e da Iberoamérica, ou da latino-americanidade. Quer dizer, é só a gente juntar os pedaços. Quer dizer, eles estão dispersos, eles estão soltos, mas que a usina é uma forma de uni-los, né? Fundi-los. Há a possibilidade de uma fusão cultural envolvendo os valores reais, os valores não importados, mas os valores que estão dentro da realidade do Acre e que estão sendo percebidos e vão ser percebidos aos poucos, e quando se unirem, vão formar uma cultura absolutamente capaz de se expressar por si mesmo. E essa produção pode contribuir para o fortalecimento do cinema nacional? Não há dúvida. Tudo que está surgindo, se você pensar bem, os filmes que estão surgindo hoje como referências nacionais, cinema Aspirina e Urubus, certo? É um filme que vem da periferia do Brasil, do eixo. O filme agora de Pernambuco. Quer dizer, os filmes que estão sendo, vamos dizer assim, considerados como novidades estão saindo fora do eixo Rio-São Paulo. Não é uma curiosidade isso? Quer dizer, os filmes que estão sendo produzidos no eixo, eu chamo de eixo Rio-São Paulo, são filmes que não estão trazendo nada de novo, como linguagem, como sistema de produção e como, vamos dizer assim, profundidade ou novas temáticas. Não estão saindo dessas regiões, estão saindo do Brasil, que estava fora fora do eixo. E o Brasil, o mercado brasileiro está mais preparado para aceitar essa diversidade? Sem dúvida, está muito mais curioso do que ver a repetição de temas que estão sendo, vamos dizer, utilizados hoje dentro desse cinema, vamos dizer assim. Eu estava conversando hoje com o Márcio Moura, que é um secretário do Ministério da Cultura, e estávamos comentando, refletindo sobre qual é vamos dizer, a atual política cultural do Brasil. Ele diz o seguinte: o Brasil até os anos 2000, ele tinha um cinema regional. Hoje o Ministério da Cultura está propondo um cinema nacional, isto é, quando se fala regional é porque era regionalizado entre Rio e São Paulo. Hoje o cinema é nacional porque ele está fora do eixo Rio-São Paulo. Não é interessante? É muito interessante. Na verdade, Capô, assim, pensando nessa ideia da usina, uma usina que no passado beneficiava castanha, agora vai beneficiar arte, quer dizer, vai produzir talentos. Esse projeto pode assim, influenciar para melhor uma geração? Porque vai produzir um produto do gosto brasileiro. Você acha que essa geração mexida, ela inquieta, ela vai
exportar bem os valores acrianos? Sem dúvida. Não, eu tenho meu entusiasmo pelo Acre, não é pelo fato só de estar se construindo, isso também, uma escola altamente nova, né? Pela novidade, pelo novo me interessa profundamente a usina. Mais do que isso é pela sua localização. Se ela estivesse dentro da cidade de São Paulo, não me interessaria nada. Eu já nem olharia para ela, mas como está dentro dessa... É a região que é a riqueza, é essa terra que é rica. Se você monta uma usina como essa que vai fundir esses valores, então você imagina o que vai se produzir. É algo que eu não sei o que vai ser, mas que é algo absolutamente novo, não tenho dúvida. Agora, a gente está falando de Amazônia, né? Quais outras experiências que você tem percebido o Brasil afora que revelam essa novidade, que mostram força? Dentro dessa área de formação eu não vejo... Não, do cinema mesmo, de produção, de coisas novas, porque a gente vive um momento, assim, pelo menos de querer quebrar o famoso eixo Rio-São Paulo. O que está vindo com força para isso? Olha, assim, Pernambuco tem um movimento cinematográfico interessante, mas não está produzindo no nível da sua inquietação. Esse é que é o problema. Quer dizer, há muita carência de recursos, né, e de condições de realização. Esse é o grande problema. Minas, por exemplo. Minas tem um movimento cinematográfico que está, assim, vamos dizer, muito forte, como o Rio Grande do Sul. São dois polos assim, que se montaram a partir de, vamos dizer, do cinema independente, do documentário, dos curtas-metragistas, da formação das entidades ABDs, né? Mas não há, vamos dizer assim, resultados práticos, quer dizer, você não vê o produto. O cinema é uma coisa muito complicada. Quando você pega um rolo de cinema, de filme, é diferente de uma tela, né, que você pinta. O rolo do filme, dentro desse rolo, tem embutido um recurso fabuloso para você colocá-lo num projetor. Quer dizer, quando você coloca um filme no projetor, você não imagina o que há de recurso atrás, né? De equipamento, enfim, são anos, às vezes, de trabalho que vão resultar numa projeção de 10 minutos. Então, esse é o problema, quer dizer, como você transferir, né, transpor a vontade, a criatividade, os projetos para um produto final. Esse é o problema que está havendo no Brasil, recursos capazes de transferir a curiosidade, a informação, o talento para um produto final. E por que se usa hoje, então? É por isso que se usa hoje mais o vídeo, e o vídeo é uma das formas de você transferir esse processo para a realidade, do que o filme. O filme está ficando cada vez mais impossível. Agora, voltando para a experiência da usina, para fechar nossa conversa, uma das ideias desse curso é começar com um grande básico, onde todos os alunos das diversas áreas, tanto de teatro, do audiovisual, quanto de música, passem por essa experiência, né, por esse momento do básico, né? Tem uma visão global, né, do projeto, da ideia. O que você pensa sobre isso? Não, isso por exemplo, isso foi o ponto de partida do ICO. O Instituto Central de Artes, os alunos ficaram um ano, não apenas 6 meses, mas um ano penetrando através de cursos comuns, né, que chamou-se o básico. O que a gente pensa? Que esse básico ele vamos dizer, a forma de mostrar que as diferenças elas existem só quando você junta. É a unidade que faz a diferença. Quer dizer, todos os alunos juntos, os de música, os plásticos, os audiovisuais, todos envolvidos no mesmo processo, dá a dimensão de que a arte é uma complexidade que só pode existir quando as linguagens se unem, certo? Não estou sendo muito claro, mas eu quero dizer, há uma interdependência hoje nas áreas artísticas das linguagens. As linguagens se fundem. Então é preciso que um cineasta tenha contato com o músico. Ele precisa ter o gosto e o ouvido para o teatro, senão ele não dirige um ator. Quer dizer, os atores que vão ser atores, eles têm que ter contato com a música, porque, enfim, todas essas linguagens elas compõem um conjunto que são a formação intelectual e estética do artista. Porque nós queremos formar também artistas. Claro. Pessoas capazes de conduzir, de criar, de fazer nascer
uma obra artística. E, evidentemente, junto com os que têm uma tendência de realizar praticamente ou tecnicamente esse processo. Agora, um diretor de fotografia, ele tem que ter uma noção da imagem que ele está fazendo. Dentro dessa imagem está o ator, está a música que está dentro dessa imagem, enfim. Essa interdependência das linguagens é, vamos dizer assim, o ponto central da formação artística que a gente imagina que a usina vai completar. E esse momento do básico é o momento certo para esse contato, né? Quando o olhar está mais livre, não existe preconceito, que essas pessoas possam realmente se conhecerem melhor, né? Evidente. Esse é o momento em que, por exemplo, você não pode imaginar uma obra de arte, vamos dizer assim, isolada do seu... Primeiro, isolada do seu meio, isolada da sua realidade. Quer dizer, a obra nasce, inclusive, das condições em que ela está colocada e para a qual ela vai ser destinada. Isso é por isso que o encontro, não só de alunos diferentes opções, mas também de diferentes camadas culturais. Quer dizer, eu acho que a usina tem que unir a cidade e a floresta. Isso quer dizer, a cultura acreana era uma composição de um quadro e nós temos as tintas. Quer dizer, essa é a forma de montar. E essa é realmente uma boa ideia. Maurice Capovilla, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que acompanhou esse bate-papo até agora, obrigado pela companhia e até a próxima. Olá, o Governo do Estado inaugura a Usina de Arte João Donato, um projeto de formação artística que vai envolver teatro, música e audiovisual. Por falar em audiovisual, a minha conversa no Ideias da Aldeia de hoje é com o cineasta Maurice Capovilla, um dos consultores do projeto Usina de Arte. Essa boa conversa você acompanha hoje no Ideias da Aldeia, às 10 horas da noite, aqui na TV Aldeia, e eu espero você.